inicio no universo musical pequeno como ouvinte. Em casa eu recebia os parentes com seresta, o pessoal chegava de viagem, já chegava tocando, cantando, era viola, violão, cavaquinho, tambor, pandeiro, primeira voz, segunda voz. Brincava com o violão, até quebrei o violão do meu pai tentando consertar, coisa de criança. Um violão janine antigo, tarraxa de madeira ainda, que é a tristeza dele. 16 anos, comecei tarde até, que eu fui estudar música. E fato curioso que eu não sabia que existia partitura para violão, e eu fui estudar justamente violão erudito. Meu pai, sem condições financeiras na época, falou para mim assim: olha, Márcio, faça um mês de aula, eu vou ser seu patrocínio e depois você se vira. E lá se vão 26 anos de carreira em vida. Eu, como todo jovem, né, eu montei uma banda, fui fazer banda de baile. Pôr do Sol foi a primeira banda de baile que eu participei. A gente tocava muito Beatles, aquele rol da época, Beatles. E aí a trajetória foi bem extensa, porque a partir daí eu começo a acompanhar cantores, duplas sertanejas, fiz parte de uma big band em Jacareí, e vou depois trabalhar com música folclórica com o Piraquara em São José dos Campos, vou participar do Coral Libercanto, e paralelo a tudo isso, a prática, né, da música, eu continuo estudando. Passo do erudito, eu vou estudar jazz, improvisação, vou para o ULM, para São Paulo, para fazer um curso com a Laura Campanella, guitarrista que está hoje no Serginho Moraes, fui aluno dela, e o Carlos Roberto Rocha, e trocando experiência cada vez mais, né? Principalmente a questão dos bares, né? Começo a acompanhar a cantora Dolazan, eu começo a viajar pelo estado de São Paulo, litoral, as montanhas, né, Campos do Jordão, começo a fazer hotel também. E aí a coisa não para, né? Ele vai e vou tocando. É engraçado que nessa época, na verdade, o instrumento que eu toco é o contrabaixo. E por 10 anos eu toco profissionalmente o contrabaixo. O violão fica só apenas como apoio ao estudo de música. Eu vou seguindo em frente, coisa que eu gosto até hoje. Coisa assim. Os amigos tocavam, todos tocavam violão, os amigos. Aí vamos montar uma banda? Vamos. Mas a banda tem que ter contrabaixo, guitarra, bateria e tal. Aí tinha o baterista e tal, não tinha baixista. Aí vamos fazer o jogo do palitinho. Vários palitos iguais e tinha um palito que era menor. Quem tirasse o menor palito, tocava o contrabaixo. Fui sorteado. A partir daí, começo a tocar contrabaixo, quem sabia. E eu começo, o contrabaixo eu sempre fui autodidata. E aprendo na revista Música, que tinha antigamente, uma revista grandona, com partitura, coisa toda, como já tinha uma noção de partitura. E aí eu começo no contrabaixo, fico até a banda Síndrome de Jacareí, que foi uma banda que hoje, inclusive, o Marcelo Moreira, que toca comigo no trem, foi baterista dessa época também. E outros músicos que hoje cada um está na sua carreira solo. No fim ficou eu e Marcelo Moreira. Só que agora não mais com contrabaixo, sim violão e viola. Tem da viração uma história maluca na minha vida. Primeiro conheço o Del, enquanto compositor. Nós começamos a tocar juntos, ele cantando, eu tocando violão. E aí, numa noite de Halloween, ele chega para mim e fala assim: Márcio, todos os músicos estão tocando, nós precisamos fazer um show, alguma coisa. Vamos fazer a Noite dos Bruxos? Vamos. Ele botou no jornal que antes era o Vale Paraibano, um anúncio dizendo que os músicos que quisessem fazer um som lá na beira do riacho, que assim não fosse. Aí o que acontece? Chega Aritana, chega Beto Quadros, chega Marcelo Moreira, mais umas pessoas, eu não lembro o nome agora, mas enfim, só que nós subimos ao palco para cada um fazer aquilo que sabia, sem saber repertório, como ia ser. Resultado, a festa foi maravilhosa, lotou do público e começamos a tocar, né? Aliás, até Beto Quadros, eu era fã do Beto Quadros, eu era menino ainda e eu falava assim: nossa, um dia eu tocar com esse cara, eu tô feliz. Por fim, hoje é meu parceiro.
trabalha junto já, não só com Trem da Viração, mas com direção musical de espetáculo de teatro e por aí vai, trilhas, enfim. E aí, como o Del fala, né, que o Trem da Viração, ele não foi assim, vamos formar uma banda e vamos montar o Trem da Viração. É que nem bezerro, nasceu, saiu andando. Começamos Dia dos Bruxos e ó, estamos aí 11 anos de carreira, 3 CDs lançados, uma boa repercussão na mídia, trabalho autoral, 100% autoral, eu acho que isso é interessante, e fazendo uma leitura dos ritmos principalmente regionais. A gente tenta falar da região do Vale do Paraíba, mas é impossível falar da região do Vale do Paraíba sem citar ritmos mineiros, nordestinos, não tem como, é uma mistura na verdade, né? Nossa música é muito rica. No teatro, eu caí de paraquedas. Fui substituir uma violonista, que ela tinha passado o vestibular, eu fui substituí-la. E naquela época eu não usava fita cassete, não tinha coisa do CD. Tocava o prelúdio, a baquiana número 5 do Vila Lobos, que era a abertura da peça. Por sorte, como eu estava no violão erudito, eu sabia tocar essa música. Então eu entrei e toquei a música ao vivo, né? E a partir daí eu passo de músico acompanhante a diretor musical, até pela experiência que eu tive com o Piraquara, aquela coisa toda. O Toninho Macedo me ensinou muita coisa legal sobre a cultura popular e passo a trabalhar com ele. Fizemos vários espetáculos, né, de cultura popular que foram premiados. Em função disso, eu passo a trabalhar com a Companhia Teatro da Cidade, uma peça Maria Peregrina que fala sobre essa regionalidade, que também essa peça está em cartaz até hoje, há mais de 10 anos. Conquistamos vários prêmios nacionais, internacionais, festivais aqui do Vale, Minas, né? É curioso que às vezes eu estou tocando, toco o celular, aí o pessoal, olha, acabou de ganhar um prêmio aqui de melhor direção musical até hoje, que é um orgulho, né? Porque é um trabalho bem feito, com cuidado, com sensibilidade. E aí eu passo a trabalhar com várias companhias aqui no Vale, principalmente Jacareí, São José e Paraibuna. Eu vim parar em Paraibuna, parar em Paraibuna é legal, né? Mais ou menos, se me falha a memória, por volta de 97, 1 ou 2 anos depois da criação da fundação, convite do Renó, do Eduardo Renó. Mesmo porque na época eu trabalhava como músico com o Rio Acima nessa época. E aí ele me convida, fica um ano falando para mim, vem para Paraibuna. Eu falo, não vou para Paraibuna, porque como é que eu vou dar aula lá em Paraibuna? Não tem para quem dar aula. E que hoje é totalmente ao contrário, né? E fico aqui em Paraibuna, dou aula, ensino para algumas pessoas. E depois eu saio, fico 3 anos, vou estudar. Quando chega 2006, eu novamente sou convidado a voltar a dar aulas aqui em Paraibuna, que é um fato curioso porque com a prática de conjunto, que foi uma das aulas que eu dei aqui, formamos vários grupos que hoje estão aí, até alguns já com bastante destaque até no mercado de independentes. Pro Alto, nós temos o Três Nobres, alguns músicos do Ilha 13, baixistas, guitarristas, bateristas, enfim. Formei assim, uma garotada sensacional, que hoje continuam com as oficinas, porque hoje nós, em 2011, nós temos um avanço assim, no sentido de quantidade e qualidade das oficinas de música aqui em Paraibuna. E que, por exemplo, quando eu cheguei ninguém sabia também o que era partitura, como é que era essa coisa, e hoje nós temos aí a cidade, todo mundo lendo, os alunos escrevendo, super importante, né, na qualificação. Vejo a música do Paraibuna num caminho de avanço, que já vem acontecendo de anos e com apoio fundamental da instituição, né, de cultura aqui, a Fundação Cultural Benedito Siqueira Silva,
que me apoiou o tempo todo na formação dos grupos, né? Por exemplo, do grupo de repertório, que foi resultado de oficina, que se transformou em companhia de retalhos, o grupo Mafuá, que eu fiz, é um grupo de teatro, mas que eu fiz toda a parte musical com eles, a criação do Chorando Semitom, a banda Sênio, que é um grupo de música instrumental que participou dos festivais aqui. Então, assim, foi fundamental, né, para a criação desses grupos o apoio institucional, sendo equipamento, utilização do espaço para ensaio, ajudar a divulgar, enfim. E toda a logística mesmo que ela nos ofereceu para trabalhar com música, com esses alunos que uns viraram já músicos profissionais, outros não, mas enfim, a coisa é efervescente em função desse bom relacionamento entre os artistas e, vamos chamar, a casa, né? A casa da cultura, a instituição de cultura. Hoje, com o avanço, nós temos aí o coletivo Maiêutica, o movimento Fora do Eixo, que é importante na continuidade da formação, principalmente, e da divulgação. Por quê? O poder público, ele dá um start inicial, incentiva, e a partir daí os artistas eles não podem ficar refém ao poder público, e sim buscar caminhos, né? Então eu vejo o Maiêutica e o Fora do Eixo como essa busca de caminhos. Na minha época, por exemplo, a coisa da prática musical era feita através dos bares, entre os músicos. Voltando um pouquinho, tinha lá o movimento Unidos pela Diferença, que eram vários grupos, o Trem, o Cabelo de Milho, o Dr. Jeca, o Alencione, enfim, nós criamos entre nós um mecanismo para que a gente pudesse sobreviver. Então, assim, eu vejo esses coletivos atuais como mais uma possibilidade da difusão, principalmente. E, lógico, né, qual é a direção? Buscar caminhos, né, para estabilizar os grupos, lançar os seus CDs, os seus produtos, mostrar a sua música. Né? Então, assim, eu acho fundamental, né, principalmente para aqueles músicos que estão em início de carreira, que estão, sabe assim, estão no início, mas com uma qualidade profissional já bastante avançada. Então, assim, que venham, não só esses, porque a gente percebe na história as coisas elas vão com uma progressão ascendente. Então, acredito que daqui, sei lá, 20 anos, 10 anos, não sei, outros acontecimentos, né, vão somar, né, e, quiçá, uma escola municipal de música em Paraibuna, porque não, com apoio da instituição, dos grupos comunitários, dos grupos solidários, enfim, as cabeças unidas nesse sentido.